pessoal, nós, na nossa última aula, nós vimos a questão dos ângulos internos de um polígono e dos ângulos externos de um polígono. Nós vimos que para calcular os ângulos internos de um polígono, basta pegar n menos 2, ou seja, o número de lados menos 2, e multiplicar por 180. O número de lados menos 2 me dá a quantidade de triângulos que eu tenho em cada polígono. Então, quando eu calculo os ângulos internos, eu procuro saber quantos triângulos eu tenho dentro de cada polígono e multiplico por 180 graus. Já os ângulos externos, nós provamos na aula de ontem que não importa qual seja o polígono, a soma dos seus ângulos externos sempre vai ser 360 graus. Vai sempre dar 360 graus. Isso, beleza. Então hoje nós vamos analisar a questão das diagonais de um polígono. Quantas diagonais um polígono tem e qual a fórmula para que eu possa calcular o número de diagonais de um polígono. Veja bem, nós vamos primeiro ver duas situações. O que é diagonal? Professor, eu lembro que quando eu estava estudando no livro, estava falando sobre isso. Eu lembro que tem que fazer um cálculo com os vértices dele, e aí você multiplica, divide por 2, parece que conta duas. Certo. Diagonal, não me lembro. Acho que é alguma coisa assim. No livro mostra a quantidade de diagonais que partem de cada vértice de um polígono e depois diz que divide por 2. Mas aí o importante não é você pegar e gravar uma fórmula, é você entender por que ela funciona. Por que é que eu tenho que dividir por 2? Porque conta duas vezes cada diagonal. E por que conta duas vezes? Porque quando você está fazendo, por exemplo, a diagonal de A até C, também já inclui a diagonal de C até A. Ah, perfeito. Aí conta basicamente com a diagonal só. Exatamente. Mas vamos analisar essa fórmulazinha. Como a gente chega até ela? Veja bem, primeiro, o que é uma diagonal? Alguém poderia me dizer o que é uma diagonal? Acho que é uma linha que cruza de um vértice até o outro de um polígono. Diagonal. Bom, É uma diagonal, E cruza de um vértice a outro do polígono sem sair dele. de reta. É o segmento de reta que é traçado de uma Que ponta a traça outra de um vértice a outro do polígono sem sair dele. De um vértice para o outro. Se for um polígono o outro. não convexo, a diagonal não pode passar fora, né, professor? Bom, diagonal é um segmento de reta que parte de um vértice para o outro. Será que a nossa definição aqui já é suficiente? Vamos pegar aqui, por exemplo... Eu acho que seria incluir sem sair de dentro do polígono, professor. Porque tipo, se fosse não convexo, eu não acho que tem como fazer uma diagonal eu vou fazer o que seguinte, tipo passa fora do polígono, uma parte. Vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui alguns pontos que estão formando um polígono. Então, pela nossa definição, diagonal é um segmento de reta que parte de um vértice para o outro. Então, pronto. Eu vou pegar aqui o segmento de reta que parte de um vértice para o outro. Montei uma diagonal. Isso é uma diagonal? Mais Não. uma. Não. Esse é diagonal? Não. Esse é diagonal? Esse é Não. diagonal? Esse Não. é diagonal? Veja, Não. eu Também fiz não. um monte de segmento de reta que passou de um vértice para outro, mas eles não eram diagonais. Mas nenhum eram diagonais. É, tem que estar dentro, tem que ser um vértice de um polígono, né, professor? Tudo bem, mas aqui eu tenho um polígono. Isso é um polígono e um segmento E ele de reta parte que de um vértice para o outro. Mas Tá. Então por que não é diagonal? Porque isso A gente tem que descobrir. Isso aqui são lados. É o que cruza. São lados do meu polígono. Então, Isso são lados, as diagonais são aquele segmento de reta Acho que seria meio que diagonais cortam um assim. segmento de reta que parte de um vértice a outro de um polígono, Do lado cruzando oposto. o plano dele.
Acho que seria isso. É uma Dentro do plano pra dele. si, diagonal pra Mas, mim é um segmento de reta É que, tipo, que conversa para ele. todas essas. Eita, desculpa. Fala aí, Vini. vamos lá. Calma, cara. Eu quero também dizer. Professor, agora, Lucas falou que é o dele, agora eu quero dizer o meu. Diagonais, pra mim, é um segmento de reta que parte de um vértice pro outro de um lado oposto. Como é? Eu acho que seria, professor, um, um segmento de reta que passa de um vértice ao outro, atravessando o plano do polígono. Porque, Atravessando o por plano exemplo, do essas Eu daí polígono. acho assim. estão Mas só veja, pontilhando, como se fosse contorno do polígono. Eu tô deixa. Só o pensando aqui vértice, agora, só a diagonal professor. atravessaria Oi, diga o aí. Eu tô centro. pensando agora, professor. Eu acho. Porque, veja. A maioria daí é se você pegar, por exemplo, e traçar de um ponto azul para outro ponto azul, as duas diagonais vão formar um triângulo. Por exemplo, esse ponto azul que o seu mouse está em cima, se você traçar para o de baixo, vai virar um triângulo junto com esse outro. Mas se traçar para o do lado, Aqui. vira um segmento de reta. Aqui forma um triângulo, Isso, é mas se você isso? pegar pro, ó, É isso isso, que você está pronto, agora pegue lá, dizendo? isso, agora pegue desse do oposto ali e traga para esse. Esse que o senhor Ah, apontou acho em que eu cima. entendi o que o Bruno quis dizer. A maioria, Seria, tá vendo que formam três triângulos? tem que formar Aí sempre um todos formam triângulo. triângulo. Mas Todos vejam Seguindo formam essa bem. lógica triângulo. de Bruno, tá. Vejam bem. Seria um segmento Não. de reta que Eu acho passa que de não um seria vértice ao assim. outro Eu ponto. Ô, professor, ó. eu acredito que vocês estão mais ou menos entendendo qual é a situação. Vocês disseram um monte de definições que poderiam ser usadas como definição de uma diagonal. Por exemplo, diagonal, segmento de reta que parte de um vértice de um polígono para outro, passando por dentro dele, passando por dentro do polígono. Não é isso? Pelo Mas plano vejam, dele. por que essa daqui? Veja, eu tenho aqui um ponto A e eu tenho um ponto B. Ô, professor, E eu acho que esse ponto A, ele vai se ligar com aquele ponto lateral ali embaixo do B. sim, veja, eu posso definir diagonal, o que eu quero definir diagonal é definir de acordo com o que a gente está vendo. Se eu ligar esse ponto para esse outro, que está junto dele, eu não tenho a diagonal, eu tenho um lado. Se eu ligar esse ponto Agora, se você pegar para esse quem ponto A está e ligar com o junto ponto C, que tá dele, embaixo do B ali, isso, se eu vira uma ligar esse diagonal. ponto para um ponto que A mesma coisa vai não acontecer do está outro lado também, junto professor. dele, se eu ligar esse ponto para alguém que não está junto dele, eu tenho uma diagonal. Se eu ligar ele A mesma para coisa vai outro acontecer com ponto o que B. não Você vai ter que está pegar o B e vai junto ligar com o de baixo. dele, eu tenho uma diagonal. Ah. Então agora eu posso dizer o que é uma diagonal. Diagonal é um segmento de reta que parte de um vértice para outro não adjacente a ele. Ou seja, é um segmento de reta que parte de um ponto para outro que não está junto dele. Entenderam agora a Ok. situação? Sim. Se eu ligar um ponto Ah, a professor, mas por outro, que essas diagonais ficam nesse formato? Porque, por exemplo, no quadrado e no retângulo, eles ficam como se fosse, fazendo como se Ah, fosse um X. professor, acho que eu me lembrei como é que conta as diagonais do, de um polígono. Como é o nome? Você, você conta quantas diagonais, quantos vértices não adjacentes. Você escolhe um vértice, conta quantos vértices não adjacentes a eles existem e multiplica isso pelo número de diagonais totais e depois divide por 2. Aí dá o número de diagonais do polígono, né? mas veja, nós estávamos falando aí a questão do quadrado, veja, no retângulo, eu tenho um ponto aqui. Se eu ligar um ponto que está junto dele, isso não é diagonal. Não vai ser diagonal. Então, para ser uma diagonal, eu tenho que ligar um para quem não está junto dele. Pronto. Tracei uma diagonal. Do mesmo jeito, eu posso traçar outra diagonal. Eu posso traçar aqui esse ponto, liga essa diagonal. Prontinho.
Aqui eu tenho as Precisa diagonais. necessariamente fazer triângulos, professor, no plano dele. Porque na Precisa hora que necessariamente você ficar liga, triângulos. isso é interessante, Eduardo, a gente notar, velho. Na hora que você liga dois pontos que não estão alinhados, olha o que disse, olha o que disse lá os axiomas de Euclides. Os axiomas de Euclides falavam o seguinte: se eu tiver um ponto, axiomas de Euclides falava, se eu tiver um ponto, eu passo quantas retas eu quiser. Isso é verdade. Eu passo a reta, duas, três. Passo quantas retas eu quiser aqui. Para todos os lados eu passo reta. Não é verdade? É verdade. Isso Sim. dizia lá os postulados de Euclides, logo no comecinho. Mas Euclides também disse: se eu tiver dois pontos alinhados, dois pontos Eu aqui, só consegue traçar uma reta só só. consigo traçar uma reta. Aí Um Euclides ponto também você pode falava o traçar infinitas seguinte: retas e em se dois eu pontos alinhados só tiver pode uma. três pontos que não estejam na mesma linha, eu formo um plano. Ou seja, para eu formar um plano, eu preciso de três pontos que não estão na mesma linha. E quando eu tenho três pontos que não estão na mesma linha, eu formo um triângulo, que é o menor Se fossem os polígono. três pontos na mesma linha, seria uma reta, no Você caso, né? teria Só uma uma reta. reta. Então, se eu tenho três É. pontos e eu tenho que ligar a diagonal, o segmento de reta que liga um ponto, um vértice, a um outro que não está junto dele, então eu tenho três pontos que não estão alinhados. Por quê? É impossível Alguém que não poderia forme um dizer: ah, e triângulo. se eu tivesse isso aqui? Quantos lados tem esse polígono? Quatro. Tem Oi? quatro. É um Quatro. quadrilátero. Isso é um quadrilátero. Por quê? Porque esse ponto, esse e esse, estão na mesma linha. Se estão na mesma linha, Eles não são, né? isso é uma reta só. É só uma reta. É um único segmento de A para B, B para C, C para D, D para E. Isso aqui é só um ponto que está boiando no meio. Então, não serve de nada para mim. Ok? Então, se eu tenho três pontos que não estão alinhados, eu tenho, aliás, três pontos que não estão alinhados em um polígono, eu tenho uma diagonal. Mas vamos lá. Desse ponto, partiram duas diagonais. Desse ponto, também partem duas diagonais. E de todos os outros partem Desse duas também. ponto, também partem duas diagonais. Mas uma eu já passei. Uma eu já fiz, que foi E essa. acaba. Então eu não posso fazer ela de novo. Ok? Aí fica uma Amém. estrelinha. Tranquilo aqui? Uhum. Tranquilo. É. Então, Aí por isso que você tem que dividir por dois, porque tipo, cada diagonal é contada duas vezes quando você multiplica você tem pelo a número de diagonal que vai diagonais de possíveis de se A. traçar por ponto. Se eu colocar aqui pontos, se eu nomear esses pontos, eu sei que eu tenho os pontos A e B. Eu tenho o ponto A. Eu tenho o ponto B. Vou colocar só esses daqui, para a gente não perder tempo. Vamos colocar aqui A, B. Vou colocar aqui o ponto C e ponto D e ponto E. Bom, nós sabemos muito bem que a diagonal que vai de A para C,
é a mesma diagonal que vem de C para A. Então, a diagonal AC, ela é igual à diagonal CA. Ou seja, se eu contar aqui de BE, também é igual a EB. De BD, também é igual a DB. Então, quando eu for contar o número de diagonais, eu sei que eu vou ter que dividir por 2. Porque eu estou contando 2 vezes as diagonais. Deu para É bom entender que ou é não? uma conta simples, professor. Oi? Que, tipo, é uma conta simples, por exemplo. Tem 5 pontos e eu posso Forma traçar uma 2 estrela. diagonais por ponto. Aí multiplica 5 vezes 2 dá 10. Exatamente. Dividido por 2. Caiu uma questão dessa na prova, só que acabou como a gente não tinha visto esse assunto, aí não deu pra fazer. Mas que era basicamente isso, era tipo quantos diagonais esse polígono tem. Foi, eu não tinha Era. entendido porque, tipo, eu tava. Eu voei pra Não, estudar. gente, Eu tava. aquela questão a gente não tinha aprendido ainda. A gente só aprendeu depois daquela prova. Com o Bom, mas vamos professor lá. aqui. Vamos analisar. É porque diagonal, vocês eram para ter visto ano passado, tá assim isso aqui, por isso que caiu. Mas vamos lá. Foi o A capítulo 12, diagonal. professor. A gente não tinha iniciado o capítulo 12 quando a prova do estágio veio. Não, veja Aí bem. acabou que a gente ficou sem o conteúdo. Veja bem, eu estou dizendo novamente para vocês. Soma do ângulo interno, soma dos ângulos externos, número de diagonais. Isso aí, o que a gente está vendo agora nesse capítulo, é uma revisão do ano passado, para que vocês possam entrar em polígonos regulares. Ah, professor, ano passado a Ano gente. passado não Ano teve passado é uma geometria, história. Mas não. aí Ano o Ano passado é outra sistema, passado foi história. praticamente só álgebra, mas aí professor. o sistema SAIS não pode adivinhar que isso aconteceu, né? Infelizmente. Infelizmente, Professor, ano passado matemática não foi bom, então. Esperado a gente, matemática do ano passado foi. Paia. o SAIS ele não pode adivinhar que isso aconteceu. Que vocês Mas é não porque o conteúdo tiveram. que ele colocou na última questão foi do capítulo 12. Mesmo assim, a gente ainda não tinha visto. Não, mas o Querendo ou capítulo, não. é isso que eu estou colocando para vocês. Eu estou vendo o capítulo 12 com vocês agora. Isso é uma revisão, porque para que vocês possam entrar em polígonos regulares. Tá certo? Isso não é um assunto novo que está no capítulo 12. Isso aí é um assunto do capítulo do ano passado do livro. Mas vamos lá, vamos discutir isso não. Olha, eu tenho aqui o segmento de A para C é o mesmo segmento de C para A. De B para D é o mesmo de D para B. Então isso significa dizer que quando eu for encontrar o número de diagonais, eu vou ter que dividir por 2. Isso é básico. Segundo, vamos analisar aqui. O livro mostra de um jeito, eu vou mostrar de outro. Vamos analisar aqui, figura por figura. Um triângulo. Um triângulo. Um triângulo, ele tem Ô, professor, agora que eu percebi o triângulo é a única figura que não tem nenhuma diagonal. isso. O número de lados, É verdade. é 3. Eu acho que para O traçar número de diagonal é só a partir diagonais, dos quadriláteros. É só a partir dos quadriláteros. o número de diagonais é 0. Zero. Então, o triângulo tem 3 lados e não tem diagonal. Vamos Agora, ver. se colocasse, por exemplo, o quarto ponto ali, puxasse duas Vamos segmentos de colocar. reta, aí no Vamos fazer instante ali. agora. Vamos fazer agora um quadrilátero qualquer. Um quadrilátero. Bom, desse ponto para esse é uma diagonal. Desse ponto para esse é uma diagonal. Ou seja, O quadrilátero é tão fácil, professor, que Um dá para quadrilátero. contar sem nem cálculo. um quadrilátero ele tem 4 lados. O número de diagonais é Ô, professor. 2. Oi. Ô, professor, deixa eu só tirar uma dúvida. Por exemplo, como todas as figuras geométricas têm um número determinado de pontos, por exemplo, um pentágono tem 5 vértices. Isso. Então, todo pentágono tem a mesma contagem de diagonais, certo? Certo. Isso ajuda.
Porque, tipo, alguns negócios repetitivos, por exemplo, se caísse muitos pentágonos, a gente já saberia. Ah, pentágono tem 5 diagonais. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Veja, o número de diagonais de um triângulo é zero. O número de diagonais de um quadrado, ou de um retângulo, ou de um quadrilátero qualquer, é 2. Vamos ver o número de diagonais de um pentágono qualquer. Então, em um pentágono qualquer, vou colocar ele aqui. Eu tenho um pentágono qualquer e eu vou traçar as diagonais. Então, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, 5. Então, se eu tenho um pentágono, o número de lados dele é 5 e o número de diagonais dele também é 5. Ok? Tranquilo até aí? Tranquilíssimo. Sim, professor. Vamos ver agora um hexágono qualquer. Agora que eu tinha terminado. Ele sumiu, professor. Oi? Esse spawn não ali, o hexágono. Prontinho, um hexágono qualquer. Então, vamos traçar diagonais. Eu tenho uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9. Professor, eu fiz a Faltou? conta das diagonais que tem. Faltou alguma? Não. Eu fiz a conta, professor, das diagonais que dá. São É 9. tipo, cada vértice dá Então, 3 diagonais. Aí então 3 vezes 6, 18, se dividido ele por 2, 9. se ele tem 6 lados, eu tenho 3 diagonais. Ah, desculpe, 9 diagonais. E assim sucessivamente. Ok? Tranquilo aí? Ok, só. Ok. Bom, mas aí vamos lá. Quantas diagonais partem de um dos vértices do quadrado? Ou do quadrilátero? Uma. O Uma. quadrado dá uma Então, diagonal de cada em um vértice. quadrilátero, parte uma diagonal de cada vértice. Quantas diagonais partem de uma diagonal do pentágono? De cada vértice do pentágono, quantas diagonais partem? 2. 2. Do hexágono, quantas diagonais partem? 3. 3. Estão vendo uma relaçãozinha aí? O número Professor, de se eu tivesse mais diagonais. de 2, O número uns de 2 diagonais. eu conseguia. Porque, tipo, olha, quando o número de lados é par, o número de diagonais é metade. Mas quando o número de lados é ímpar, seria o número de lados menos 1 dividido por 2, pelo que foi aqui nesse primeiro, no pentágono. Mas eu não posso confirmar porque eu só tenho o caso do pentágono e não de outro. Mas vamos lá. Não é que seja metade. Veja, o número de diagonais que parte de cada vértice de um polígono é sempre o número de lados menos 3. Olha,
Se eu tenho 3 lados, 3 menos 3 é 0, não parte nenhuma. Se eu tenho 4 lados, 4 menos 3 dá 1, então parte uma diagonal só. Se eu tenho 5 lados, 5 menos 3 dá 2, partem 2 diagonais. Se eu tenho 6 lados, 6 menos 3 dá 3, partem 3 diagonais. Então o número de diagonais que partem de cada vértice é n menos 3. Então, número de diagonais, eu vou colocar aqui, de cada vértice. O número de diagonais em cada vértice é n menos 3. Deu para entender ou não? Por exemplo, vamos lá. Quantas Dá pra entender, diagonais professor. partem desse ponto daqui? Quantas diagonais partem dele? Hein, gente? Quantas? Oi, professor? Quantas diagonais partem desse ponto vermelho? Diagonais? Nenhuma. Nenhuma. Porque eu tenho 3 lados e 3 menos 3 dá 0. Então não parte nenhuma. Quantas diagonais partem desse ponto daqui? Desse daí parte uma só. Uma só, porque eu tenho 4 lados e 4 menos 3 dá 1. Então parte uma diagonal. Estou entendendo essa situação? Quantas diagonais partem desse ponto aqui? Qual? Esse ponto aqui vermelho. 2. Duas, porque eu tenho 5 lados, então partem 2 diagonais. Quantas diagonais partem desse ponto aqui? Eu também coloquei agora em vermelho. 3. 3, porque eu tenho 6 lados e 6 menos 3 dá 3. Então partem 3. Isso quer dizer o seguinte, se eu tivesse agora um heptágono... Professor, vou sair um instante, eu vou no banheiro. Vou colocar aqui uma figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um octógono. Prontinho. Eu tenho um octógono. Aí eu dissesse para vocês, quantas diagonais partem desse vértice? Eu não preciso contar. Basta saber que são 8 menos 3, que vai dar 5. Vamos ver se é verdade? 1, 2, 3, 4, eita, errei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eita, eu botei 7 lados, desculpem, não é 8 lados, são 7 lados, 7 menos 3 dá 4, e quando eu fui traçar, tracei 1, 2, 3, 4, ok? Ok, professor. Então se eu disser para você, olha, quantas diagonais partem de um mesmo vértice de um dodecaedro? Quantas diagonais partem de um mesmo vértice de um dodecaedro? E aí? Se eu tenho um dodecaedro, então o que eu tenho é 12 lados. E eu vou saber que o número de diagonais que partem de um vértice dele é 12 menos 3, que vai ser 9. Então, de cada vértice partem 9.
Entenderam agora? Yes. Beleza. Mas aí, olha, eu tenho. Vamos ver esse sujeito aqui. Eu tenho 4 que saem desse, mais 4 desse, mais 4 desse, mais 4, mais 4, mais 4. É mais 4 vezes 4. 7, literalmente. Então eu tenho aqui 7 vezes 4. Concordam? Sim, 4 vezes 7. Aqui também, ó. Aqui passa 3, 3, 3, 3, 3, 3. Pode ser 3 vezes 6. Então Vai ser 3 6 vezes vezes 6 aí. 3. Aqui é 2, 2, 2, 2, 2. 5 vezes 2. Vai 5. É, 5 vezes 2. Aqui, uma e uma. 4 vezes 1. Só tem um problema, que é o quê? Nós vimos que AC é igual a CA. Então, quando eu faço isso, quando eu pego o número de lados, quando eu pego o número de lados para calcular o número de diagonais, o número de diagonais D seria, se eu pegar o número de lados e multiplicar pela quantidade de diagonais que saem de cada vértice, que são n-3, eu vou errar. Por que eu vou errar? Porque eu estou contando que AB é igual a BA. Eu estou repetindo. Então, na realidade, eu preciso dividir por 2. Por isso que, para calcular o número de diagonais de um polígono qualquer, eu pego o número de lados que eu tenho, multiplico por n menos 3, que é a quantidade de diagonais que parte de cada vértice, e divido por 2. Então, para calcular o número de diagonais de um polígono, eu tenho n que multiplica n menos 3 sobre 2. Deu para entender agora ou não? Deu pra entender, professor? Então, observe uma coisa aqui, pessoal. Preste atenção. Sim, professor, deu para entender. Veja, preste bem atenção aqui. Nós temos aqui, agora montada, 3 formas para trabalhar. Qual é a primeira? Nós vimos que a soma dos ângulos internos de um polígono é 180 graus que multiplica n menos 2. Ok? E nós vimos Ok. por que isso. Ok? Nós vimos por Ok. que essa situação. 180 que multiplica n menos 2. Voltei, professor. Tranquilo? Nós sabemos que a soma dos ângulos externos, não importa qual seja o polígono, vai ser sempre 360 graus. Ok? Então, o ângulo interno é 180 que multiplica n menos 2. O ângulo externo é 360 graus. Tranquilo? Ok, Sempre dá professor. 360 graus. Oi? Sempre dá, é verdade, sempre dá. Sempre dá 360 graus. Exatamente. Observe que nós temos 3 formas. Na primeira forma, nós temos quantas coisas que nós não conhecemos, ou seja, quantas incógnitas. Nós temos 2. Tem só. No caso, não seria só uma, Não, porque só tem nós um temos N ali. 2. Nós temos a Ah, o D também diagonal conta? e temos o número de lados. Ah, Por tá. quê? Eu estou dizendo que tem 2. Se eu te disser quantos lados eu tenho, eu calculo as diagonais. Se eu disser quantas diagonais eu tenho, eu calculo o número de lados.
Deu para entender ou não? Deu. A mesma coisa, os ângulos internos. Se eu te disser quais são os ângulos internos, ou quanto dá a soma, tu calcula o número de lados que ele tem. Se eu te disser o número de lados que eu tenho, eu calculo os ângulos internos.